Vegapunk nos informou no capítulo 1115 aquilo que causou a grande guerra entre o governo mundial e as forças lideradas por Joy Boy. Mas qual era esse ideal tão forte de Joy Boy que levaram 20 reinos para uma guerra secular contra ele, que fez o mundo antigo inteiro desaparecer? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar, e será que cravar o grande objetivo de Joy Boy e o que acabou acarretando nessa guerra no século perdido, uma guerra que durou 100 anos. Vamos comentar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você se inscrever e reagir aos nossos conteúdos. E esse recado é diretamente para os fãs de One Piece. Por quê? Eu tenho visto que muitos dos fãs de One Piece têm acompanhado os vídeos aqui do canal e não têm comentado. O número de comentários é completamente desproporcional à quantidade de views que nós estamos tendo aqui no canal. Então eu peço que você comente, fale aquilo que você achou do vídeo, se você gostou, se você não curtiu, se você tem outra ideia, se você tem uma outra teoria. É muito importante o seu comentário, porque a gente vai fomentando ainda mais as nossas ideias, pontos de vista e teorias. Faz parte acertar, faz parte errar, como o Evandro mesmo fala. Eu vou falar dele aqui no vídeo mais uma vez. Como o Evandro mesmo fala, o importante é teorizar. São Canelas nos perdoa. Então comente aqui, porque vale muito a pena o seu comentário. Vegapunk finalmente nos revelou o grande motivo da guerra entre o governo mundial e as forças de Joy Boy. O cientista diz que não sabe qual foi a fagulha que iniciou essa guerra. Provavelmente as coisas já estavam ficando de uma forma insuportável, mas assim como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial no nosso mundo, alguma coisa teve que estralar para que essa guerra começasse. Ele mesmo diz que se recusa a dizer que se trata de uma guerra entre o bem contra o mal, mas sim de dois ideais que entraram em conflito. Vegapunk nos diz que o ideal de Joy Boy era tão forte e suas forças tão implacáveis que 20 reis se uniram para lutar contra ele. Se são 20 reis, é claro que 20 reinados com seus exércitos, com suas forças, com suas armas, com seus poderes, se uniram para lutar contra Joy Boy. O que marca para nós que foi uma luta absurda que aconteceu durante o século perdido. Mas então qual seria o grande objetivo de Joy Boy? Qual seria esse objetivo tão forte de Joy Boy ao ponto de levar 20 reis contra si? O que nós sabemos sobre o Joy Boy são duas coisas até agora. A primeira é que ele nasceu no grande reino, que tinha uma tecnologia absurda. E até mesmo para os dias atuais de One Piece, nós observamos que essa tecnologia está em um nível completamente fora do normal. E o Joy Boy também foi o primeiro a receber o título de pirata e que possuía os poderes da Gomu Gomu no Mi, que é caracterizado para nós depois de seu sombreamento do Oda, de que o personagem tinha sim a fruta de Nika, como a gente comentou nesse vídeo aqui, no fato de que o personagem teria a fruta de Nika e também como foi nomeado o primeiro pirata. Você entender que ele era alguém aventureiro. O termo pirata na época talvez não existisse, né? Ali o termo realmente pirata, assim como no nosso mundo, uma hora, algum dia, em algum momento, esse termo passou a surgir, né? Pessoas começaram a navegar e assim foi se criado um termo pirata para definir esse certo tipo de pessoa que saqueava ali aos mares, né? Que se aventurava, ou até mesmo que era um grande aventureiro, mas que era contra a lei em um certo tipo de situação, em um certo tipo de momento. Se o Joy Boy recebeu o título de pirata, isso quer dizer que ele recebeu um título de ladrão que vem do mar. O termo Kaizoku, que é o que o Luffy fala todo final de episódio, significa literalmente ladrão que vem do mar. Ou seja, Joy Boy era um ladrão do mar que ajudava as pessoas, assim como o Luffy. Isso é validado pelos pensamentos
do Momo no capítulo 1115. Logo nos primeiros quadros, na primeira página do capítulo 1115, vemos o Momo falando que Joy Boy era um pirata igual o Luffy. Existem vários tipos de piratas. Tem aqueles piratas que são aventureiros como o Luffy, mas ao mesmo tempo querem tesouros, querem pilhar. Tem piratas que são maus, querem roubar as coisas, destruir as coisas e poder governar tudo como o Barba Negra. Tem aqueles piratas que querem apenas lutar, acabar com tudo e viver. Eu acho que seria mais a característica ali do Roger. Mas Joy Boy, além de roubar, poderia também querer fazer outras coisas. Ele pilhava tesouros, ele ajuntava tesouros, ele ajuntava terras e territórios, ele ajuntava continentes. Sim, meus amigos, o objetivo de Joy Boy poderia ser de juntar os continentes do mundo de One Piece em um só lugar. E isso acabou ocasionando a grande guerra do século perdido. Vegapunk diz para nós que há muito tempo acredita-se que existiram vários continentes dos quais todos não sabemos de nada, né? Todos ali os personagens e nós também não sabemos de nada do que havia acontecido. Se o mundo de One Piece for mesmo o nosso mundo pós-apocalíptico, isso quer dizer que tivemos a Pangeia. E naturalmente esses continentes se separaram, formando assim os 5 continentes que conhecemos na nossa Terra, mais a Antártida. O objetivo de Joy Boy, depois de ter viajado o mundo e ter conhecido todas as terras, basicamente era juntar todos os continentes em um só lugar. Uma só terra, um só povo e uma só nação. Eu estava conversando com o Evandro do canal MangaQ esses dias e ele me deu algumas coisas, ele me deu algumas pulgas para me coçar. O Evandro me apontou que no quadro do globo do Professor Clover podemos ver 5 continentes na Terra. O que reforça a ideia de que antes da Guerra dos 100 Anos havia mesmo 5 continentes mais a Red Line. Só para eu dar um zoom aqui para vocês verem, para contar junto comigo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 continentes mais a Red Line, o que confirma os 5 continentes focados ali diretamente do nosso mundo. E uni-los seria o objetivo de Joy Boy. Mas como o antigo pirata, o primeiro pirata iria fazer tal coisa, ia ter esse feito? Como ele juntaria todos esses continentes em um só lugar? A resposta está com os Wars. Se o Joy Boy estava pensando em unir as ilhas, os continentes, ele precisa de companheiros que pudessem fazer isso, e esse era os Wars. Seres capazes de mover ilhas inteiras de um lugar para o outro. Moria nos revela que encontrou Oars em um lugar frio e que havia morrido há pelo menos 500 anos nas terras congeladas. Moria diz que Oars viveu em um país de criminosos, um lugar que só vivia arruaceiros. Mas de qual lugar o Moria esteve? Qual era o lugar que o Moria estava falando? Ele estava dizendo sobre Wano. Se o Oars estava mesmo em Wano, isso quer dizer que Oars era aliado de Joy Boy. E agora preste atenção nesse ponto aqui. Isso até mesmo combinaria com Oars Jr. Ace foi a Wano e aprendeu a fazer o chapéu de palha com Tama. Depois foi lá e produziu o mesmo chapéu de palha para o Oars Jr. É engraçado a gente observar esse ponto, porque o Oars em Thriller Bark estava sempre procurando por seu chapéu de palha. Mas e se isso não fosse uma ação da sombra do Luffy? Mas sim, se ele estivesse procurando o seu antigo chapéu de palha japonês. E se o Oars antigo tivesse também um chapéu de palha muito parecido com aquele do Oars Jr. E repare da forma como ele faz muito isso em Thriller Bark, tentando encaixar um chapéu em sua cabeça. A gente achava que era uma ação da sombra do Luffy, mas sempre havia sido um instinto da própria manifestação do Oars em seu corpo. Nós observamos que Oars Jr. morreu, abrindo o caminho para a tripulação do Barba Branca invadir Marineford. Oars é aquele que também abre o caminho para a união dos povos, é aquele que une ali todo mundo em um só lugar. O Oars Jr. acabou abrindo o caminho para que todos se unissem na guerra em Marineford.
Wars comum, o Wars antigo, ancestral, acabou unindo todas as pessoas, tentando unir todos os povos em um só lugar, ao lado de Joy Boy. E esses paralelos são muito interessantes porque nós podemos observar essas formações completamente ligadas ao Wars. Além de ter o paralelo completo de ter recebido a sombra de Luffy em Thriller Bark, o atual Joy Boy e seu antigo aliado também era conhecido como o Arrasta Continentes. No capítulo 456 fica bem claro isso. O Moria diz que as lendas falam que ele acumulou países e ilhas sob o seu controle e ajudou isso através como um bando de vilões. Como sabemos em One Piece, algumas vezes os papéis são invertidos. Como o Roger mesmo fala, vamos virar o mundo de ponta cabeça. Deuses são demônios, demônios são deuses, piratas são os bonzinhos e os marinheiros são do mal. Oars era pregado como alguém do mal e fazia parte de um bando de vilões. Na verdade, podemos dizer que ele pode ser aliado de Joy Boy e suas forças, ou até mesmo fazer parte do bando do antigo usuário da Gomu Gomu no Mi. Ou seja, o objetivo de Joy Boy era juntar todas as terras em um único lugar. Aquilo que seria conhecido como o Grande Reino, talvez o Grande Reino de Dawn. É por isso que Vegapunk fala que as ilhas que as pessoas vivem atualmente fazem parte dos pedaços de um continente. Mas Vegapunk também diz que há muito tempo existiam vários continentes e que as pessoas que vivem atualmente não sabem nada sobre eles. O que faz a gente perguntar, afinal, era um continente ou vários continentes? A resposta mais lógica era que existiam vários continentes, mas que eles foram pilhados por Joy Boy e Oars, e ele havia começado a juntar esses pedaços por causa de um pedido de Joy Boy. E depois esses pedaços viraram fragmentos com o fim da Guerra de 100 Anos, com as ilhas que podemos acompanhar no mundo atual de One Piece. Toda essa ideia começa a fazer ainda mais sentido quando acompanhamos a história de capa de Gidatsu. O cara vai simplesmente de uma ilha cheia de buracos chamados de Ukari no capacete de uma topeira e consegue chegar em Alabasta após cavar a própria terra. Da mesma forma como Vivi e os demais membros de Alabasta vão a Ukari em um caranguejo. E lembrando que em japonês, caranguejo é Kani. E se invertemos, temos Nika. Lembre-se que vamos colocar o mundo de ponta cabeça. Isso pode até mesmo salientar a forma como Joy Boy pede desculpas para Poseidon Antiga, por não conseguir levar o povo do mar para a terra, porque ele estava formando um lugar cheio de paz, sem preconceito, para que o povo do mar pudesse habitar. Mas, como não deu certo, Joy Boy mandou uma carta para Poseidon Antiga pedindo desculpas por ter falhado. A união das terras para mim já seria suficiente para causar toda uma guerra no mundo. Imagina o ser mais forte do mundo com o poder capaz de unir continentes e sabendo que o seu grande objetivo final envolvia a união de todos os povos. Então, por que não fazer? Por que não juntar todos os continentes, todas as ilhas em um só lugar para que essa galera vivesse em um só povo, em uma só nação, uma só tribo, uma só razão, um só pensamento? Por que não fazer isso mediante a liberdade para que não haja mais fronteiras entre os seres humanos? Por que não fazer isso? É claro que a situação saiu fora do controle, porque imagina o que aconteceria com isso acontecendo no nosso mundo. Com alguém tendo a ideia de juntar os 5 continentes. Como alguns países poderiam reagir mediante essa situação? Com grandes nações apoiando essa pessoa ou outros países recusando-se a apoiar? Imagina o que aconteceria. Como países como Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, Inglaterra, China, as Coreias e até mesmo o Japão iriam reagir? Seria uma guerra sem precedentes. É claro que muitos países apoiariam a ideia de vivermos num mundo sem fronteira, mas como outros países, como outros governantes veriam isso através de um mundo sem fronteiras? É claro que isso seria algo que chamaria a atenção e causaria uma guerra sem precedentes. Então, para mim, isso já seria completamente convincente para ser um fator para gerar uma grande guerra
que pudesse fazer com que as 20 nações fossem contra Joy Boy. E pra mim foi exatamente isso que aconteceu com o objetivo de Joy Boy. Seu ideal de mundo levou a humanidade à destruição, porque alguns outros humanos não queriam viver em um mundo sem fronteiras. Por isso, o paralelo com armas nucleares e as armas ancestrais estão tão escancaradas na nossa cara, porque foram essas armas que destruíram o mundo e deixaram o universo de One Piece em um possível mundo pós-apocalíptico. O que marca para nós toda uma construção fantástica que Eiichiro Oda tem levantado para nós durante esses mais de 25 anos. Agora resta a gente saber o que o Luffy fará para não ter o mesmo destino de Joy Boy. Quais vão ser as atitudes do Luffy para ter o mesmo objetivo, ter o mesmo sonho, unir todas as nações em um único lugar, sem fronteiras, sem ali qualquer tipo de impedimento entre as regiões, entre as ilhas. O que o Luffy vai fazer para ele conseguir superar aquilo que o Joy Boy falhou? O mesmo destino de Joy Boy está traçado para o Luffy. Agora resta saber o que o nosso protagonista fará de diferente em comparação ao antigo usuário da Gomu Gomu no Mi. O que ele fará de diferente, visto que seus objetivos podem ser os mesmos.